Boa noite, pessoal. É um prazer recebê-los aqui. Hoje a nossa reunião está sendo aqui do Maria Francisca, igual a gente falou na semana passada, né? Mas só a transmissão. Então, só eu, Leandro e o palestrante de hoje, que está aqui presente. Então, desde já agradecemos a presença de todos. Hoje nós teremos o Felipe como nosso palestrante. Antes dele começar, a gente vai fazer a nossa prece. Pedir todo mundo para relaxar, fechar os olhos. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos, Senhor, mais essa oportunidade, mais uma oportunidade de aprendizado, que o Senhor intue o nosso palestrante com os ensinamentos necessários para cada um de nós, para a nossa evolução aqui na Terra. Agradecemos também a oportunidade de estarmos todos presentes, mesmo cada um no seu lar, e poder dar continuidade nos nossos estudos. Que assim seja. Amém. Então, o Felipe hoje vai trazer um tema para a gente, interessante. Felipe, seja muito bem-vindo, já agradecemos a sua participação, todo o seu, esse zelo pelo nosso estudo, pela nossa casa, muito obrigada, seja muito bem-vindo. Obrigado, Raquel. Boa noite, pessoal, muito boa noite a todos. Desde já agradecendo a espiritualidade, mais uma vez, pela oportunidade de a gente estar aqui conversando um pouquinho mais, absorvendo um pouquinho mais do ensino do Mestre Jesus. A ideia aqui, mais uma vez, não é fechar nenhum conteúdo, não é trazer um conhecimento fechado, mas que a gente possa ressignificar o ensinamento de Jesus aqui no coração de cada um de nós. O que faz sentido para um, às vezes não faz sentido para outro, não dá forma, mas muitas das vezes na essência. Então, que cada um possa absorver e significar isso no caminho de cada um. Hoje a gente trouxe o estudo Bem-aventurados os aflitos. Esse estudo, ele diz respeito ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é interessante a gente perceber e notar que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos 4 primeiros capítulos, ele vai trazer para a gente as leis imutáveis da vida. E aí, a partir do capítulo 5, ele traz um tema que muitas das vezes gera o nosso rompimento com a religião, gera o nosso rompimento com a espiritualidade, gera muitas das vezes o rompimento com Deus, que é as nossas aflições, os nossos sofrimentos, as nossas dores do dia a dia, que muitas das vezes são capazes de tirar essa conexão com Deus. E aí, muitas das vezes, se a gente examinar com racionalidade de fato a vida do berço ao túmulo, e somente do berço ao túmulo, a gente começa a pensar e refletir e ver que a vida, a conta não fecha, né? A conta não fecha se a gente somar todos os sofrimentos de cada um, a conta não fecha. Parece que Deus distribuiu essa cota de sofrimentos de uma forma desigual para cada um de nós. Que a gente tem, e não é fácil, não é difícil, a gente lembrar de casos, crianças que já desde o nascimento padecem de sofrimentos terríveis, né? Pessoas que, ao nosso ver, são extremamente boas, que passam uma vida inteira em sofrimento, em dor, com perda de entes queridos, com dilacerações na própria carne. E aí a gente começa a questionar, será que Deus é justo? E aí, de outro lado, a gente tem pessoas que, ao nosso ver, são extremamente ruins e que, da mesma forma, não recebem a mesma cota de sofrimento. Pessoas extremamente ruins, ao nosso ver, que passam por toda a vida sem um problema grave, sem nenhum problema de saúde grave, sem perturbações financeiras. E aí a gente começa a questionar se Deus, de fato, existe. Se Deus é meu pai e se Deus é amor, por que ele permite que eu sofra? Por que ele permite tudo isso que está acontecendo na minha vida agora? E aí causa o nosso rompimento com Deus. Algumas religiões e algumas doutrinas, elas vão tentar justificar esse sofrimento com a ideia da promissão. De uma terra prometida, de um lugar prometido,
em que não mais se sofre. Mas mesmo assim a conta ainda não fecha, né? Mesmo assim o preço não parece justo para todo esse sofrimento que a gente enfrenta aqui na Terra. E aí a proposta então desse capítulo e do estudo aqui hoje é de fato que a gente possa compreender um pouco mais do porquê nós sofremos e mais do que isso, porque Jesus disse que bem-aventurados, ou seja, felizes aqueles que sofrem. Felizes por quê? E aí, para que a gente possa compreender esse ensinamento a fundo, a gente vai dividir as causas das aflições em duas partes. As aflições que têm as causas na vida presente e as aflições que têm como causa as vidas pretéritas. Falando da primeira, a gente recorre ao Livro dos Espíritos. Na questão 919, essa é clássica, né? Quase todo estudo a gente fala da questão 919, mas ela, de fato, é muito importante. Quando Kardec questiona aos espíritos o que é preciso para que a gente possa se melhorar. Qual que é o caminho prático para que a gente atinja a nossa melhoria? E a resposta dos espíritos é bem curta. Um sábio, na antiguidade, certa vez disse: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Essa frase que muitas vezes já foi atribuída a Sócrates, e na verdade não é de Sócrates, a história conta que um dos seguidores de Sócrates foi lá no oráculo de Delfos conversar com uma pitonisa, uma sacerdotisa da época. Na entrada desse templo existia a inscrição: conhece-te a ti mesmo. E aí esse seguidor de Sócrates vai com o intuito de perguntar à pitonisa quem era o homem mais sábio de toda a Grécia. Naquela época era como se ele tivesse perguntado: quem é o homem mais sábio do mundo? E a pitonisa responde: o homem mais sábio do mundo é Sócrates. O sacerdote, então, o seguidor, melhor dizendo, de Sócrates, vai conversar com ele, conta essa história. Ô Sócrates, a pitonisa falou que você é o homem mais sábio do mundo, você é o homem mais sábio de Atenas. Sócrates imediatamente refuta essa ideia. E os relatos que a gente tem da vida de Sócrates contam que ele vai perseguir, por grande parte do tempo, a contradição dessa fala da pitonisa. Ele vai buscar mostrar para a pitonisa, por A mais B, que ela estava errada. Então a história conta que primeiro ele vai num artesão, conversa com o artesão, conhece o artesão, e aí, conhecendo esse artesão, ele percebe que, de fato, o artesão conhecia muito bem das artes que ele praticava. Ele era muito sábio nas artes que ele praticava. Mas o artesão, ele acreditava também ser muito bom em ciências, ser muito bom em política, ser muito bom em religião. Da mesma forma, ele depois vai ter com o religioso. Um religioso muito dotado de cultura, sabia muito de filosofia, sabia muito desse conhecimento, tinha na ponta da língua todo o conhecimento. Mas o grande problema é que ele se achava também muito sabedor de ciência, de artes. E aí isso segue com várias pessoas da sociedade daquela época. Sócrates conversa com várias pessoas e vários perfis de cidadãos daquela época. E ao final ele conclui que, de fato, ele era o homem mais sábio de toda Atenas. Não porque ele sabia mais, mas porque ele sabia exatamente o que ele não sabia. E aí fica famosa, né, a fala dele: só sei que nada sei. Ele era sábio não por saber demais, mas por se conhecer, por saber aquilo que ele não sabia, aquilo que ainda não havia entrado no seu espírito. É por isso que Sócrates era a pessoa mais sábia do mundo. E aí a gente já começa, e é muito importante que a gente comece a refletir, que toda imperfeição gera para nós um sofrimento. Toda deformidade de caráter
traz para nós um sofrimento. Toda atitude injusta com um irmão ou conosco atrai sofrimento para as nossas vidas. A origem está sempre na nossa intimidade. Quanto sofrimento, por exemplo, traz para a gente as nossas imperfeições, os nossos defeitos. Vamos refletir um pouco, aproveitar que todo mundo está no local calmo, pode ouvir a palavra com tranquilidade. Quanto sofrimento já nos trouxe a nossa impaciência? Quanto sofrimento? Quanto sofrimento já nos trouxe o nosso orgulho? O nosso desejo excessivo? O Dr. Mário Sérgio Cortella, ele traz num livro Pensar Faz Bem, ele traz uma reflexão citando Santo Agostinho. Santo Agostinho tem uma frase que é assim: não sacia a fome lamber pão pintado. Não sacia a fome lamber uma figura de um pão. Não mata a fome. E muitas das vezes, hoje, o que a gente busca é exatamente isso. Com a mídia, na frente do telefone, buscamos coisas, buscamos alimentos que não fazem sentido para o nosso espírito e para o nosso corpo. Não é à toa que a gente sente mal-estar, sente desânimo, às vezes vendo uma notícia, ou acompanhando aquelas pessoas que parecem ter uma vida perfeita, e a gente deseja essa vida. A gente está se alimentando de pão pintado, criando necessidades que não são para a gente. Quantas vezes a gente deseja, por exemplo, um relacionamento, reclama da nossa solidão, reclama por estar solteiro, busca um companheiro, uma companheira. Mas antes de eu buscar esse companheiro, essa companheira, será que eu estou preparado para viver comigo mesmo? Será que esse companheiro que eu idealizo, essa companheira que eu idealizo, como uma companheira fiel, um companheiro amoroso, sincero, será que eu sou sincero? Será que eu sou amoroso com aqueles que estão à minha volta? Será que eu sei ser tudo aquilo que eu idealizo nessa pessoa? A gente busca muitas das vezes um emprego, quer um emprego novo, ou quer sair do desemprego. Mas será que de fato nós nos fazemos merecedores desse emprego? Será que nós sabemos hoje nos comportar com aqueles que estão à nossa volta no nosso emprego atual? Então, isso a gente precisa refletir e refletir sempre. Conhece-te a ti mesmo. Gente, vocês já pararam para pensar? Eu gosto muito de falar, isso é uma reflexão que o Dr. Joaquim Murtinho traz. É um médico espírita. Porque cada vez mais nós temos mais recursos, cada vez mais a ciência se desenvolve, cada vez mais a gente tem mais tecnologia e cada vez mais a gente tem mais doenças surgindo. Doenças cada vez mais complexas que intrigam inclusive a ciência. Não é? Por que isso? Se a ciência está evoluindo. Mas cada vez mais nós reclamamos mais. Cada vez mais nós nos queixamos da nossa situação. E aí vem o que o Dr. Joaquim Murtinho, ele vai chamar de inadaptação. Inadaptação. Ah, essa não é a família que eu queria estar. Ah, esse não é o emprego que eu queria estar, não é o relacionamento que eu queria, não é a vida que eu queria. Eu não queria estar aqui, eu não pedi para estar aqui. Inadaptação. Inadaptação. Nós estamos buscando para nós o que não faz sentido para as nossas vidas. Nós estamos lambendo a vida inteira pão pintado. E não vamos atrás do pão real. Quem que é o pão real? Quem que é o pão da vida? Quem que é o caminho? Quem que é a verdade e a vida? E aqui eu não falo de uma adoração simples a Jesus, não.
Aqui eu falo de um modelo a ser seguido. Jesus é parâmetro de conduta para a gente espelhar a nossa vida. É esse modelo que a gente quer seguir. É isso. E muitas das vezes, a gente acaba gastando uma vida inteira, gastando as nossas forças físicas com o desenvolvimento de enfermidades, muitas das vezes ligado aos nossos excessos, né? Porque sempre que vem um excesso, Jesus, em toda a sua misericórdia, vem também com a dona dor para nos recolocar no caminho do meio. Mas nós gastamos toda a nossa energia com esse consumo, com esses excessos que acabam gerando cada vez mais enfermidades. O Emmanuel tem uma mensagem, uma orientação, na verdade, que ele diz: examina a sua própria aflição. Examina a tua própria aflição para que ela não se converta em arrasadora tempestade. Hoje Belo Horizonte ficou coberta de nuvens. Não sei se todo mundo percebeu. O dia, no meio da tempestade, se faz noite. Quando nós tomamos para nós a tempestade, nós não conseguimos ver a luz. O sol está lá brilhando, mas as nuvens não permitem que nós vejamos essa luz. Não é verdade? Então, o Espiritismo ele vem mostrar, justificando essa primeira causa das dores que nós vivemos, das aflições que nós vivemos, que grande parte, e muitas das vezes a maioria dessas aflições, se justificam pelas nossas deformidades de caráter presenciadas na vida atual. No hoje, no agora. Quando a gente percebe na nossa casa, por exemplo, uma infiltração. Eu vi ali que tem uma rachadura no teto. Está entrando água no teto da minha casa. Isso mostra para a gente que a gente precisa de reforma na nossa casa. Nossa, o chão está todo quebrado. Alguém pode machucar. Eu preciso de uma reforma. Da mesma forma, as nossas vicissitudes, os nossos desvios de caráter, nos mostram que é preciso uma reforma. Então, quando a gente se depara com uma situação de sofrimento, de agonia, que a gente começa a se perguntar: quantos por cento desse sofrimento, quanto por cento dessa angústia que eu estou vivendo agora, tem o meu caráter, ou melhor, os meus desvios de caráter como origem? Quanto por cento desse sofrimento o meu orgulho contribuiu? Quantos por cento a minha vaidade contribuiu para essa manifestação? Então é isso que a gente tem que começar a pensar. É isso que a gente tem que começar a refletir, a significar dentro da nossa vida. Jesus tem uma passagem, e eu acho que é a minha passagem preferida de todo o Evangelho. Ele diz que o jugo dele é leve e o fardo dele é suave. O jugo dele é leve, gente. Porque a gente percebe que as causas das nossas aflições somos nós mesmos que causamos. O peso que a gente tem que carregar é um peso nosso, que nós causamos. É por isso que ele é leve. É na medida certa para que a gente possa se melhorar. Mas é importante a gente perceber também que todo efeito tem uma causa, né? E nós seres encarnados e desencarnados, nós não somos resultado de uma única vida. Porque uma vida é muito pouco para justificar o porquê a gente gosta tanto de uma pessoa só de olhar para ela pela primeira vez. Uma vida é muito pouco para que a gente entenda o porquê de só de olhar para uma pessoa a gente desgosta tanto dessa pessoa só de olhar pela primeira vez. Uma vida é muito pouco para justificar o como a gente desperta habilidades,
aptidões, desde criança, uma vida é muito pouco para justificar e explicar a própria vida. É muito pouco. E quando chega a hora em que nós vamos experienciar as aflições, as dores, que num primeiro momento não tem causa nenhuma na vida atual, aí é hora da gente viver e da gente experienciar a fé. Não a fé cega, não a fé dogmática, não a fé que a gente acredita simplesmente, porque fé não é acreditar. Se fé fosse simplesmente acreditar, a gente não brigava com Deus. Não é? Quantas vezes a gente se depara em contendas com Deus, chamando ele de injusto? Eu não acredito mais em Deus. Deus me livre de acreditar em Deus. Muitas das vezes a gente fala. Muitas das vezes discutimos com ele, dizendo que não acreditamos mais, mas na verdade isso não é ter fé ou não ter fé. Fé não é simplesmente acreditar. Fé é muito mais do que isso. Na Bíblia existe uma passagem que, na sua origem, em hebraico, diz assim: o justo viverá pela emuná, que foi traduzido depois para o justo viverá pela fé. Emuná, e aí a gente precisa lembrar que na época de Jesus, a linguagem era muito física ainda, era muito dotado da parte física. Se eu naquela época, por exemplo, quisesse elogiar uma mulher, um homem, eu assemelhava a um cabrito ou a uma cabritinha. Vocês imaginam a confusão que daria hoje a gente elogiar uma mulher ou um homem chamando de cabritinho. Quando se dizia que uma pessoa estava muito feliz, era como se a dizer a pessoa tinha gordura entre os dentes, porque a felicidade era relacionada à saciedade do corpo, ao estômago cheio. Então, as palavras naquela época, elas eram dotadas da conotação física. E é preciso que a gente sempre recorra a isso para interpretar as passagens. O justo viverá pela emuná. Emuná é agarramento, fixação. É como se eu tivesse perdido no meio de um mar aberto. Eu vejo um pedaço de madeira muito grande passando por mim. Eu me agarro com todas as forças a esse pedaço de madeira. Isso é emuná. Isso é emuná. Por que a fé não deve ser cega? E muitas das vezes a gente se confronta com isso, né? Poxa, como que a gente acredita num ser que a gente não vê, que a gente não sente? É isso que é fé? Será que é somente isso? Emuná. Emuná é como se a gente estivesse no meio de uma sala pegando fogo, a gente sozinho vê um único ponto aberto em que a gente pode caminhar. Eu sozinho só vejo aquele caminho. Mas então entra uma pessoa trajada com um corpo, como uma pessoa do corpo de bombeiro, é um bombeiro, de capacete, roupa anti-chamas, é um bombeiro. Eu vejo então essa pessoa, sei que ela tem muito mais conhecimento que eu, e ela me diz assim: olha, não vamos para aquele lugar ali não, porque aquele lugar você pode se queimar, aquele lugar ali é perigoso. Vamos por aqui. Mas é no meio do fogo. Alguém pensaria isso? Alguém questionaria um bombeiro no meio das chamas? Eu acho que não, né? Porque ele tem muito mais conhecimento do que nós para poder fazer qualquer tipo de coisa nesse sentido. Ele conhece muito mais, ele já viveu muito mais para isso. Emuná. Eu me entregar não cegamente àquele que eu sei que sabe muito mais do que eu. É confiança, é fiar com Deus. É como se a gente tivesse uma coxa enorme. Nós estamos costurando até o nosso braço, até onde o nosso braço alcança.
onde eu não alcanço mais, eu entrego a linha, entrego a agulha. Toma, Senhor, faça a sua vontade. Aqui é o Senhor. Então é muito mais do que acreditar. É uma confiança íntima. Da palavra emuná vem amã, ou seja, nisso eu confio, nisso eu me agarro. Então, quando estamos falando amém, ao final de uma oração, estamos dizendo, nisso eu me firmo. É como se de uma ponta eu segurasse as mãos de Jesus com muita força. E do outro lado também, ele segura. Nós dois não soltamos. É uma comunhão perfeita. Uma comunhão perfeita. É por isso que muitas das vezes na Bíblia, a comunhão com Deus é tratado como um casamento. Uma comunhão perfeita. Uma junção perfeita. Jesus é tão dotado de fé que ele chega a dizer, eu e o Pai somos um. O agarramento, a intimidade dos dois é tamanha que eles são um só. É um casamento perfeito. Será que nós somos noivas suficientemente preparadas para esse casamento, conforme nos questiona Jesus? Bom, e para que a gente possa compreender um pouco mais esse ensinamento, existe uma passagem que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, que é a passagem do caminho de Emaús. Para a gente entender essa passagem, a gente tem que lembrar a situação em que os cristãos da época, os seguidores do Cristo, se viam. Jesus acabara de ser crucificado, de desencarnar, e aquele grupo, aquele agrupamento que acreditava ser o Rabi Galileu, o único caminho para a salvação, não dos seus espíritos, mas muitas das vezes para a salvação da prisão de Israel, eles ainda tinham Jesus como uma figura que ia salvar do material, não uma figura que traria a renovação íntima, a renovação do espírito, a proposta da evangelização, do crescimento. Então eles se viam extremamente descontentes, um momento extremamente difícil. E a passagem nos conta que 2 seguidores do Cristo caminhavam de Jerusalém a Emaús. Saíam de Jerusalém. Essa passagem ela tem um sentido profundo, uma significação íntima no coração de cada um de nós, porque muitas das vezes somos nós, diante de um sofrimento, diante de uma angústia, que nos vemos em saída de Jerusalém. Que na Bíblia, Jerusalém é tido como o estágio espiritual de comunhão com Deus. Olha a comunhão de novo aí. É o estágio de comunhão com Deus. Então saímos dessa comunhão com Deus, nos afastando cada vez mais, desalentados. Perdemos a fé, perdemos a confiança. Não é? Esse sentido é muito profundo e a gente precisa refletir nisso em nossas vidas. E aí no início a gente comentava, né, que bem-aventurados os aflitos. Por que bem-aventurados? Ou seja, felizes os que sofrem. Por que felizes os que sofrem? Não é nada feliz o sofrimento. Ou é? E aí é interessante a gente recorrer de novo ao Evangelho segundo o Espiritismo, porque uma das passagens desse 5º capítulo é o bem e o mal sofrer. O bem e o mal sofrer. Então, peraí, Felipe, você está me falando que, eu tenho que sofrer, eu preciso saber sofrer? Tá doendo, eu ainda tem um jeito certo de doer? Tem um jeito certo para eu sofrer? Tem um jeito certo para sofrer. Porque sofrer as consequências dos nossos atos é depurar, é aprimorar, é repetir para corrigir. Quando a gente começa a enxergar a vida e as dores
sobre uma outra ótica, a gente começa a perceber a dor, os relacionamentos difíceis, não como motivo apenas de sofrimento, mas como tutores e muitas das vezes professores. Tem aquela pessoa que entra na sala, entra no recinto, o estômago já até revira, a gente não aguenta nem ouvir a palavra da pessoa. A pessoa não aguenta nem... Eu não aguento nem ouvir a voz da pessoa e o estômago já revira. É o professor da paciência. Quantas vezes a gente tem aquelas pessoas que, por mais que a gente se esforce, por mais que eu dê o meu melhor, a pessoa é extremamente ingrata. Só para nos lembrar quantas vezes nós já fomos ingratos. E aí, qual que é o que a gente costuma fazer? É o quê? Ai, lá vem fulano, eu quero a distância daquela pessoa. Se a gente começasse a ver isso sobre uma outra ótica, quando a pessoa viesse até nós, a gente colocaria Jesus na frente e buscaria o recurso pedagógico que aquela situação está trazendo para a nossa vida. Então, antes, eu me preparo. Olha, será que eu estou, de fato, paciente com a minha vida? Será que eu tenho, de fato, paciência? Não, porque essa pessoa entrou e eu já manifestei em mim essa impaciência. Preciso dessa reforma. Será que eu já melhorei? Fulano, vem cá. Chama aquele que a gente tem como adversário para perto de você. Porque ele é o caminho para a gente se renovar. Ele não é o inimigo. O inimigo é esse sentimento que se manifesta em nós. Ele é o gatilho nos mostrando onde a gente precisa melhorar. A dor é o gatilho que nos mostra onde que a gente precisa melhorar. É isso que a gente precisa começar a aprender. Não significa também que a gente não aprecie o lado bom da vida. Isso não quer dizer que eu olhar para o sofrimento com bons olhos, para a dor, melhor dizendo, com bons olhos, não quer dizer que eu saiba apreciar o lado bom da vida. Mas eu sei extrair a luz de onde muitos só veem sofrimento, de onde muitos só veem dor. Que a gente comece a reconhecer os momentos de dor, de aflição, como momentos de extrema renovação, como os gatilhos da mudança, aqueles gatilhos que vêm, transformam e passam. A dor vem, transforma e passa. Mas para ela passar, é preciso que ela transforme, dure o tempo que ela durar. Transformou? Passou. Mas a gente precisa dar o devido valor para esse momento de transição, valorizar esse momento de transição. É o momento do aprendizado. Então, que a gente possa reconhecer isso. Deus, Jesus, ele não vem para transformar situação nenhuma. Jesus vem para transformar a nossa reação ante uma situação. E não para mudar a situação. A situação sempre vai estar ali. Somos nós que mudamos. As pessoas que muitas das vezes manifestam aquilo que a gente toma como imperfeição, a vaidade, o ódio, o egoísmo, são, na verdade, gatilhos nos mostrando onde a gente precisa aprender. Mas será que a gente quer que Jesus modifique o nosso exterior ou o nosso interior? Vamos pensar aqui no exemplo. Vamos imaginar que a gente hoje está doente e aí a gente já fez o nosso para-casa, já identificou onde está a causa dessa doença. Me alimento com excesso. Gosto sempre desse exemplo. Me alimento com excesso. Já há muitos anos me alimento com excesso. Ou faço consumo de álcool em excesso. Com o tempo, o meu fígado vai sendo prejudicado. O meu estômago vai sendo prejudicado. Começa a manifestar uma queimação, uma dor. Eu não consigo mais beber. Não consigo mais
tomar aquela cervejinha no final de semana igual eu gostava, durante toda a semana, os meus abusos, não consigo mais. A gente vai no médico para pedir que o médico retire as causas dessa dor, ou a gente vai no médico simplesmente para que ele retire a manifestação, para que nós voltemos a cometer os mesmos erros? Vamos ser sinceros com a nossa consciência, gente. A gente vai lá simplesmente para retirar aquela dor e a gente voltar a cometer os mesmos erros. Será que eu estou preparado para receber isso? Será que eu estou preparado para receber a minha cura? Será que eu estou preparado? Como dizem os evangelhos, será que eu estou preparado para receber a minha glória? Será que eu estou preparado? Examina a sua consciência. Não tem problema a gente querer simplesmente para isso, mas a gente precisa, sim, primeiramente, identificar o porquê eu quero essa cura. No Evangelho de João, existe uma passagem que diz assim: qual é o pai que o filho, pedindo pão, este lhe dá uma serpente? Gente, seu filho está com fome, pede o pão. Vocês vão dar uma serpente para ele, para picar o filho? Mas muitas das vezes a gente pede a serpente achando que é o pão. Esse que é o grande ponto. Examina a sua consciência. E voltando para a passagem lá do Evangelho de Lucas, o caminho de Emaús, a passagem conta que num dado momento, esses dois peregrinos encontram com um terceiro. Esse meio a lamentações encontram um terceiro, que era, na verdade, Jesus. Jesus, então, caminha com eles, pergunta o porquê de tanta dor, de tanto sofrimento. Eles explicam a situação em que eles estavam vivendo, mas não reconhecem Jesus. A passagem da Bíblia diz que a visão deles estava como que embaçada, eles não conseguiam ver que era Jesus. O tempo passa naquele caminho. Um dado momento, o coração deles já não possuía tanta inquietação, tanta aflição íntima como antes. E eles chegam em um dado momento em que eles iriam se albergar em uma pensão para dormir. O mestre então faz menção de ir embora e os dois como que clamam: Senhor, vem se albergar conosco, vem ficar conosco. E aí é só na hora que o mestre faz a divisão do pão é que eles reconhecem que aquele era Jesus. E como em outras passagens, eles reconhecem por isso. Jesus não mais está ali presente, pelo menos não visivelmente. Quantas vezes somos nós que, diante de um sofrimento, não percebemos Jesus caminhando ao nosso lado durante todo o sofrimento? E quando a gente supera tudo aquilo, quando tudo aquilo passa, a gente vê quantas coisas aconteceram que, de certa forma, não tem tanta justificativa física assim. Quantas vezes a gente está diante de um sofrimento, diante de uma agonia, e uma simples mensagem na televisão, que às vezes não falava sobre aquele sofrimento, mas que nos dá um despertar, um amigo que vem do nada e traz uma mensagem de conforto, que parece que traz a mensagem específica para aquele momento que a gente está vivendo. É Jesus caminhando conosco. É Jesus caminhando conosco. Mas será que a gente busca Jesus só para o alívio transitório, só para a libertação da casa de Israel? Ou a gente busca Jesus para a renovação íntima? A gente de fato quer que o Mestre venha se albergar conosco? A gente quer de fato que Jesus faça morada no nosso coração? Será? Que a gente, nesse final de estudo, que ao invés de nos perguntarmos se Deus existe, por que eu sofro tanto? Se Deus existe e é o meu Pai, por que Ele permite isso? Que a gente pare com esse tipo de questionamento e comece a pensar: se Deus existe,
Se Deus está em minha vida, se Jesus está presente em minha vida, por que eu ainda me sujeito a tantos sofrimentos? E aí, para finalizar o estudo de hoje, eu quis trazer uma mensagem que está no Evangelho de Emmanuel, comentário sobre o Evangelho de Lucas, melhor dizendo. E aí Emmanuel vai falar exatamente sobre essa passagem. Eu vou pedir licença para vocês para eu poder ler essa mensagem aqui no finalzinho. A mensagem chama O Amigo Oculto. Ele traz no início uma passagem do caminho de Emaús, que está lá em Lucas no capítulo 24, que dizia: os seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecer. Os olhos daqueles dois peregrinos, seguidores de Jesus, não conseguiam ver. A mensagem diz assim: os discípulos, a caminho de Emaús, comentavam amargurados os acontecimentos terríveis do Calvário. Permaneciam sobre a tormenta da angústia. A dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os ao abatimento e à negação. Um homem desconhecido, porém, alcançou-os na estrada, oferecia o aspecto mísero, peregrino. Sem identificar-se, esclareceu as verdades da Escritura, exaltou a cruz e o sofrimento. Ambos os companheiros, que se haviam emaranhado no cipoal de contradições ingratas, experimentavam agradável bem-estar, ouvindo a argumentação confortadora. Somente ao término da viagem, sentindo-se fortalecidos no tépido ambiente da hospedaria, perceberam que o desconhecido era o Mestre Jesus. Ainda existem na estrada simbólica de Emaús, ainda existem, melhor dizendo, aprendizes na estrada simbólica de Emaús. Todos os dias. Atingem o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Entretanto, chega sempre um desconhecido, que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Tem a forma de um viandante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente das outras, seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Quem partilha por um momento do banquete da cruz jamais poderá olvidá-la. Muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não os desampara enquanto não os contempla, seguros e livres na hospedaria da confiança. Então, que cada um de nós possa examinar-se, examinar a consciência e começar a caminhar, não de Jerusalém para Emaús, mas de Emaús para Jerusalém. Que Jesus nos abençoe. Leandro, tá sem som? Pode falar. Pode falar. Estão me ouvindo?
microfone. Agora? Eles vão entrar por outro canal aqui. Só um minutinho. E agora, pessoal, estão me ouvindo? Aqui, gente, mais uma vez eu pedi desculpa. A gente está transmitindo aqui do Maria Francisca. Então, ainda estamos adaptando algumas questões técnicas. Tá? Tá me ouvindo perfeito aí? Queria pedir desculpa também para o Felipe, porque o Felipe também usufruiu aqui de toda a nossa bagunça, acabou sofrendo, principalmente no começo, a bagunça da nossa organização aqui, né, do aparato técnico. Mas acho que no final deu certo. O mais importante foi que a mensagem pode ser transmitida, que é o objetivo mais importante aqui dessa nossa reunião, né, a razão de toda essa organização. Bom, agora nós vamos aproveitar esses minutinhos finais aí, para quem quiser apresentar algum questionamento, dúvida, enfim, comentário, trazer alguma discussão aí sadia com relação ao tema de hoje, né? Por favor, podem ficar todos à vontade. Ninguém? Todo mundo tímido hoje? Gente, se quiser fazer a pergunta no chat, pode. Se quiser fazer a pergunta, não tem necessidade de ligar o vídeo. Todo mundo muito à vontade, tá? Para fazer a pergunta. Felipe. Felipe, interessante, vou voltar lá no primeiro minutinho da sua palestra. Quando você fala assim, a vida, se a gente considerar só a vida carnal, né, do nascimento ao túmulo, a conta não fecha. Guardei essa expressão. E nessas horas que eu fico vendo, eu gosto muito da pessoa do Kardec, né? Enquanto ele foi sábio em sua codificação, não preciso falar isso aqui, claro. Mas o primeiro capítulo lá do Evangelho, por uma decisão dele, foi a passagem "Meu reino não é deste mundo". Justamente para explicar para nós a percepção da vida futura, a percepção de que nossa passagem aqui na Terra é um pedaço só da nossa história, que vai muito de encontro a isso que você falou, porque se você não tem essa percepção, a conta realmente não fecha, né? E o interessante é que ele coloca isso logo de imediato, porque ele sabe que isso vai ser fundamental de uma forma até pedagógica, né? Para a compreensão de todos os outros capítulos do Evangelho. Aquilo ali está no começo, não é à toa, né? E você vê que a gente está tratando do capítulo 9, Bem-aventurados os aflitos, a gente não tem essa percepção lá no começo do Evangelho. Quando chega esse capítulo, com certeza, né, a gente teria dificuldade de entender a origem dessas aflições, o porquê dessas aflições, mas o que é isso, né? A utilidade dessas aflições. Perfeito. Muito bom a sua colocação aí. Inclusive, eu acho muito interessante quando a gente começa a estudar de fato, inclusive essa sequência, né, que ele toma, Kardec, como bom seguidor de Pestalozzi que era, né, bom professor que era, ele escolhe uma sequência didática para mostrar tudo aquilo. Então,
quando ele escolhe Bem-aventurados os aflitos para ser o primeiro capítulo que ele termina esse trabalho sobre as verdades da vida, né, sobre as leis da vida, e é o maior capítulo de todo o Evangelho, não é à toa, né? Porque é onde a gente encontra as maiores dificuldades, os maiores desafios da nossa vida, né? Então, ele traz logo esse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, e depois segue-se todas as bem-aventuranças, como que para mostrar de fato, assim, como que o calo aperta, né? Onde que de fato o calo costuma apertar. Então, essa sequência pedagógica, como você disse, é muito importante. A Vânia está aqui agradecendo a palestra, a Angélica também, gostaram muito. Você está me escutando? A situação aqui é inusitada, que eu estou conversando com o Felipe aqui, e ele está logo aqui na minha frente. Então, estou me sentindo um âncora aqui de telejornal. Companheiro de transmissão daqui do lado. Há mais alguém, gente? Vamos participar? Ô Felipe, tudo bem, né? Naquela parte, só queria comentar um pouquinho aqui sobre aquela questão que você coloca, onde está a nossa parcela, né, naquela dor que a gente, naquela vicissitude, né, que a gente está passando naquele momento, pensar a respeito da nossa participação, né, da nossa parcela dentro daquele contexto todo. E é uma reflexão profunda, né, porque geralmente a gente não quer pensar sobre isso e reportar toda aquela situação ao outro. E pensar sobre, igual você falou, né? O que aconteceu, o que está acontecendo nessa vida, se não tiver nenhuma explicação, a gente que é espírita, né? Pensar aí em outra vida. E aí eu fico imaginando que essas indagações, né, e essas informações que a doutrina traz para nós, elas são muito importantes, né, o conhece a ti mesmo. E eu fico imaginando o convite, né, de Jesus para nós, não importa muito o que aconteceu, ou nesta vida ou em outra, talvez até nem pensar muito na minha participação naquela vicissitude e pensar o que eu vou fazer. Eu não sei se deu para entender, porque eu estou pensando aqui agora, talvez toda essa reflexão nos ajude no que eu vou fazer. Mas, assim, eu fico imaginando que o maior foco é o que eu vou fazer diante dessa situação. Mais ou menos, não é tão simples assim, né? Perfeito, a sua colocação, perfeito. É interessante quando a gente pega a espiritualidade falando sobre isso, e aí tomando, quando o Leandro citou, né, os primeiros capítulos do Evangelho, inclusive se diz sobre as eras do Espírito, né? Uma era é a era da infantilidade, uma era é a era da maturidade espiritual, e os espíritos dizem que depois da maturidade já vem a maioridade espiritual, é como se fossem as nossas fases da vida, né? A criança, o jovem e o adulto. Só que, para mim ainda, eles já dizem que a gente já está numa maioridade um pouquinho mais avançada, mas às vezes, diante dos nossos sofrimentos, a gente ainda se comporta como crianças. Tira o brinquedo da criança, tira o pirulito da boca da criança, ela chora, desespera. O pai e a mãe sabem o que é o melhor para o filho.
Às vezes, a dor, o sofrimento que ele enfrenta ali, às vezes não, né? Sempre é quando o pai e a mãe são dignos, são bons. Isso que ele passa é sempre para o melhor dele. A gente quer, por exemplo, o bem dos nossos filhos, mas quando eles estão doentinhos, às vezes a gente não precisa levá-los para tomar uma vacina, o bezetacil, né, que dói demais. Dói, você vê o menino chorando, chorando, chorando. Mas a gente leva, se for preciso, a gente aperta ele ainda ali, ó, segura ele ali para ele tomar a vacina. Dói, vai sentir dor, mas a gente sabe que é para o melhor dele. Se for preciso, a gente deixa ele tomar 20 agulhadas. Se for preciso, ele toma 20 agulhadas. Se for para ele se melhorar, ele vai tomar essas agulhadas. Jesus, a misericórdia dele, a gente olhando a grosso modo, é isso. Filipe está numa situação ruim aqui agora. Filipe vai precisar tomar algumas agulhadas, vai precisar sentir dor. Mas o Filipe vai se sentir melhor daqui a pouco, né? Então, essa reflexão que você trouxe, ela é, inclusive, muito importante para a gente não só se identificar diante da nossa dor, mas identificar onde que a gente está, assumir a responsabilidade das causas da vida, não simplesmente lamuriar e colocar a culpa no outro, colocar a culpa na vida, não. Uma pessoa, para alcançar um estado melhor, é através de muita luta, é através de muito sofrimento. Espíritos puros não são frágeis, não são de cristais. Espíritos puros são feitos de diamante, material mais resistente de todos. São forjados no ferro e no fogo. O grande ponto é que a gente esquece o tempo, né? A misericórdia do tempo de Deus. Às vezes a gente se revolta com o tempo, mas ele, na verdade, é uma misericórdia. A Bíblia fala que existe tempo de plantar, existe tempo de colher. Mas a gente vive sempre no tempo de colheita. Hoje, a gente colhe o que a gente fez no passado. Mas todo tempo de plantar, a gente pode perguntar para um agricultor. Quando o agricultor está colhendo, ele já está pensando na próxima safra, naquilo que ele vai plantar. Só que aí a gente começa a colher ervas daninhas, já pensando em plantar ervas daninhas. Não pensa em colher a erva daninha, já pensando em plantar rosas. Não é? Então, esse tipo de reflexão que Jesus traz, que você reforçou aí agora, é fantástico. É uma pedagogia muito suprema assim, para a gente analisando, né? Muito rica. Até para um estudo de 1 hora tem muita riqueza para a gente tirar, né? Muito bem, pessoal. Vocês estão vendo a foto da Raquel e ouvindo minha voz, né? Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Mais 2 minutinhos, algum comentário? Só uma última, um último comentário. Nem é comentário, é só que eu achei muito legal, assim, quando você falou as tribulações vêm, transformam e passam. Então, eu imagino que quando não passa, é porque não transformou. Exatamente. Lógico que existem casos e casos, né? O André Luiz, ele explica as origens da dor. A gente que toma a dor como algo negativo, mas a dor é uma manifestação física, né? É um sinal de vida. É uma manifestação física que mostra que existe algo errado. Mas algumas vezes existe a dor auxílio, a dor misericórdia, que vem para auxiliar, por exemplo, numa transição melhor da nossa vida. Muitas das vezes a gente percebe numa reunião mediúnica espíritos que sequer percebem que desencarnaram. Muitas das vezes eles não percebem que desencarnaram. A misericórdia da doença no fim da vida ou no meio para o final da vida é uma misericórdia divina também, porque nos faz libertar, nos transforma, nos promove a nossa libertação.
a gente toma com algo negativo, mas não é. Às vezes pode ser sim. Não vou cometer o erro de generalizar que sempre a dor vem e se não passou é porque não transformou. Mas existem inclusive pessoas, o próprio Dr. Joaquim Moutinho, ele cita isso. Às vezes ele percebia que alguns pacientes viviam a vida até o final da vida com um câncer manifesto e muitas vezes desencarnavam por conta de um câncer ou alguma outra doença. Estou só citando o exemplo do câncer. Viviam a vida toda nesse formato. Às vezes, outros que ele via que não tinham melhorado de fato, apresentavam uma melhoria física, retirava-se o tumor, o câncer, por exemplo, daí a um tempo voltava de novo essa manifestação. Porque nós, como agentes em pensamento das usinas inteligentes que estão presentes no nosso corpo, as nossas células, nós somos capazes de promover essa modificação, tanto para o bem quanto para o mal. O grande ponto é que, às vezes, a gente passa 20, 30, 40 anos orientando as nossas células para um lado ruim, para um lado não tão bom, e a gente quer que de um dia para o outro, ou de um ano para o outro, elas voltem a esse condicionamento perfeito. É trabalho, é tempo. Pessoal, acho que é isso, né? Nosso tempo se encerrou. Queria agradecer a participação de todos, principalmente ao Felipe. O Felipe hoje mostrou perseverança, porque a gente realmente pôs dificuldade para ele hoje. Agradecer muito a perseverança dele, o auxílio aqui que a Raquel está me dando também com a parte técnica, tá? Mas, enfim, muito grato pela palestra, por ter conseguido proporcionar ao Felipe, né, passar a mensagem para todos nós. Convidar todos a fazer uma prece de encerramento, relaxar o corpo, fechar os olhos. Amado Mestre Jesus, vamos encerrar nossa reunião de hoje, agradecendo aos bons espíritos que nos deram essa oportunidade de conhecimento sadio. Pedimos a Jesus, aos nossos amigos, o auxílio necessário para pôr em prática valores, ensinamentos, tudo que foi exposto aqui hoje pelo nosso palestrante. Fazendo que cada um de nós, seja encarnado ou desencarnado, se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Fortalecidos para enfrentar as vicissitudes da vida, compreendendo melhor as palavras do Mestre. Bem-aventurado os aflitos. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, muito obrigado novamente a todos, especialmente ao Felipe. E até a próxima. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Obrigada. Você